Salve a malandragem. Ê, catimbozeiro! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem o seu nome na glória, por tantas vitórias que o Pai determinou. Fazer o bem. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a gravação do programa Amigos do Seu Zé. Hoje nós vamos ter a participação mais que especial novamente da senhora Maria Padilha e o senhor Exu Sete Ossadas, juntamente com os seus Zés do pai Marcelo e do pai Clélio. Uma boa noite a todos, espero sinceramente que seja super agradável para vocês, como é para nós aqui que estamos gravando o programa. No meio do programa eu vou passar o site, os endereços direitinho e a agenda aqui do Templo da Luz Dourada. Obrigada, eu vou passar a palavra para o seu Zé. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez ao programa Amigos do Seu Zé. Obrigado a oportunidade, obrigado às perguntas. Tem bastante pergunta para a gente responder. O Seu Zé já chegou aqui também. Antes da gente partir para os agradecimentos, vamos chamar a nossa convidada de honra, a Maria Padilha, o seu Exu também, para vir trabalhar aqui. Guilherme, por favor, no pontinho aí. Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga. Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga. Oi, Ganga, ei, Ganga. Povo da terra de Ganga. Oi, Ganga, ei, Ganga. Da terra de Ganga. Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga. Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga. Oi, Ganga, ei, Ganga. Povo da terra de Ganga. Oi, Ganga, ei, Ganga. Povo da terra de Ganga. Salve, Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha, Mojubá. Salve, senhor Exu. Exu é Mojubá. Seu Zé, por favor, dá um agradecimento aí para a gente poder. Boa noite. Que a força do nosso Pai algum, Divina Mãe Oxum, o povo da rua esteja com vocês. Boa noite. Nosso Pai Munu possa orientar a vossa caminhada. Boa noite, ouvintes. Boa noite, estou na escuta do programa aqui em Portugal.
Obrigada pelos ensinamentos que nos transmite. É Carminda Vedor. Deixa abençoe, minha filha. Obrigado. Boa noite. Gostaria de parabenizar pelo programa. Como sempre, está muito esclarecedor. Axé. É Nayara Locke, da Silva. Salve, filha. Vamos começar com as perguntas. Primeiramente, parabéns pelos 2 anos do programa. Essa pergunta aqui, eu deixei ela guardada há um tempo, porque ela é bem específica para a senhora Pombagira. Então, ela já agradece, já parabeniza pelos 2 anos do programa, que tanto nos auxilia e nos abençoa com os esclarecimentos. Salve suas forças, seu Zé. Salve suas forças, linda Maria Padilha. Gostaria que Dona Maria Padilha nos falasse qual a influência que ela tem sobre os seres humanos, quais áreas que ela mais trabalha e como podemos agradá-la caso peçamos sua ajuda. Desde já agradeço, é a Vanessa de Orlandia. O Mistério Maria Padilha atua em regência de Divina Mamãe Oxum. Agora, cada característica ou cada Maria Padilha atua dentro, na sua secularidade, num ponto de força da natureza. Em todos os campos da vida existe o amor. É onde Maria Padilha atua. Principalmente quando há falta dele. A falta do amor gera vários tipos de nódulos negativos e cordões e feixos negativos e abrem-se abismos do ser humano onde Maria Padilha atua. A falta de amor destrói lares. Maria Padilha atua. A falta de amor destrói famílias, corações, mentes e propriedades sensoriais em que não vai ser num programa que nós vamos poder esclarecer essa profundidade. Mas, que você saiba que para agradar a Padilha você tem que ser íntegra antes de tudo. Simples, mas ao mesmo tempo sem preguiça. Eu acredito que para você poder levar algo para uma Padilha, você tem que levar de coração. Começa por aí. Se o seu coração ou a sua condição financeira pode uma rosa, que seja, mas que seja a melhor rosa de todo o vaso que você vai escolher. É assim que Padilha é. Agradeço a sua pergunta, mas saiba que nós não influenciamos as pessoas. Na verdade, nós atuamos amando e a comando de Orixá. Boa noite. Mãe Mônica e seu Zé, eu fui em um terreiro na gira de Exu e Pombagira. A mãe de santo incorporou uma lebara e ela estava com um salto alto. Queria saber se na Umbanda as lebaras podem usar salto alto e os Exus também sapato social. Obrigada, Axé. É o Enio Pedro. Sim, podem. Boa noite a todos. Gostaria de saber se todas as entidades têm um Exu Mirim, como Exu, Pombagira e ciganos. E se tem, por quê? E se tiver, o porquê que essas linhas são tão difíceis de se ver nos terreiros? Obrigado pela explicação. Eu não entendi a colocação, pois a Miriam disse que as entidades têm Exu Mirim. Baiano Mirim, alguma coisa. Não, eles têm uma concepção que o Exu Mirim trabalha para a entidade e não com o médium, né? Não é uma linha. Como se fosse um mensageiro do Exu para fazer alguma coisa. Não. Exu Mirim é um mistério em si e que aos poucos está sendo revelado pelo fato dele atuar no vazio. Muita coisa não pode ser dita para o ser humano. Vocês sabem por quê? Porque tudo que se explica muito, o ser humano destrói. Acabar usando errado. São linhas de trabalhos distintas, moço. Salve seu Zé e mãe Mônica. Os senhores poderiam me explicar qual a finalidade de um guia riscar o ponto com carvão e não com pemba? Vi isso em um terreiro na gira de esquerda. Obrigada. É a Jussara.
É elemento. Carvão é elemento. Assim como a pemba é um calcário, o carvão é elemento vegetal. Riscou. Aí, assim, vai da linha de trabalho, vai daquilo que precisa. Não me incomoda. Tá, não tem problema não. Se o senhor quer complementar algo, pode falar. Assim como disse o seu Zé, Dona Maria Padilha, são elementos, seres humanos precisam ver as coisas mais como elementos e não com os olhos da sua vaidade. Sim. Acontece que nós temos alguns módulos humanos em que o ser humano precisa ter uma cartilha para ele seguir. Quando sai fora da cartilha, ele se perde. Eu acho que a criatividade do ser humano fica restrito a uma cartilha. Então, a partir do momento, não é um médium deixar o Exu trabalhar. Não existe isso, e que isso fique bem claro, que o médium não tem esse poder sobre uma entidade. A entidade é que permite que o médium tome as suas ações do livre-arbítrio. É diferente. O seu conhecimento vai ser limitado por você mesmo. A partir do ponto que você abre, você procura ir atrás do conhecimento, as entidades vão caminhar junto com você. Então procure ver cada elemento que seu guia está pedindo como elemento, procure analisar isso. Por que um guia quer uma bebida de uma cor diferente? Não é simplesmente por causa da cor. Ou porque quer uma bebida diferente, ou porque quer um cigarro diferente, não é porque é um cigarro de marca ou outra coisa qualquer. Ou que seja, assim, porque quer uma coisa mais requintada, ou porque prefere uma coisa mais barata, mais simples. Procure entender as coisas como elementos. Ou às vezes como elemento que está faltando dentro de você mesmo. Salve. No terreiro onde frequento, é de Umbanda e as entidades não usam de sacrifícios nos trabalhos. Só que esses dias, um Exu novo do Pai de Santo se apresentou e pediu que oferendassem alguns galos na tronqueira. Isso é normal? E para qual finalidade se oferenda um ou vários galos na tronqueira? Muito agradecido pelo esclarecimento. É o Bernardo de Belo Horizonte. Bernardo, boa noite. Você é filho da casa? Ótimo. Desculpe a minha sinceridade. Se limite a ser filho da casa. Que não tem explicação. Se é para a segurança do templo, se é para algum tipo de trabalho. E ora, eu não sei, deu a entender que está duvidando dessa entidade nova. Você não tem um dirigente espiritual? Você não tem um babalorixá ou um pai de santo? Eu não sei por que esse negócio de dizer, é Umbanda, na Umbanda, na Umbanda. Se você soubesse que a Umbanda é transformação íntima, que a Umbanda é a renovação do templo vivo, e não o que está fora, mas sim o que está dentro, eu não sei. Com todo respeito, o senhor aceite algumas coisas na sua caminhada como mistérios não revelados. Talvez que não deva ser revelado a você no momento. Ou se teu babalaô, teu pai de santo não te revelou o porquê ou o motivo, considere isso como... Pois é. Acontece que as pessoas não querem saber o fundamento de. Eles estão limitados à cartilha. Matou um frango. Não estão com a mente, com raciocínio claro e objetivo, o funcionamento de uma casa de caridade. Porque para tirar seres das trevas que estão tentando matar pessoas e que usam de energias densas. Agora, e a que ponto você vai questionar a funcionalidade do trabalho? Quem é você para saber que se aquele fundamento faz parte da Umbanda, sim ou não? Os dirigentes espirituais ainda estão em processo de aprendizado, porque a Umbanda é nova. Estamos todos em aprendizado. É por essas e outras
que muitos dirigentes fazem trabalho restrito. Fecha. Quando é de esquerda, fecha só com meia fecha, chama A, B, C e lá, põe lá e fala as pessoas que ele confia, os filhos que ele confia, põe lá e faz o trabalho. Por quê? É porque senão vira um alvoroço, não tem? Vira alvoroço. Mas é isso que dá ibope. E vou dizer mais. Tem outras religiões que faz coisas aí que vocês não imaginam e não mostra pros outros. Bom, Bernardo, o senhor procure ver dentro de si se o fato de matar o galo ou não é só a dúvida que está te apunhando. Porque eu estou acreditando aqui que você tem outras coisas com a casa além disso. Então é assunto que tu deve tratar com o teu pai de santo. Ou arrumar tuas coisas. Vai lá e conversa. É. Um jeito. Entendeu? Procure perceber. Pergunta pra você mesmo se é só isso que tá te aporrinhando. Eu só gostaria, senhor Exu, eu só gostaria que as pessoas, os seres humanos encarnados, conseguissem separar as coisas. Entre fundamento e tradição, entre assentamento de força, entre o que é o lado que eles não vê de uma tronqueira. Se você não vê, se você não sabe, você não pode criticar, questionar ou sair comentando algo que você não sabe o fundamento. Então, vulgarizou, virou uma sacola fácil de ofertas que é matança. Não sabem se por que faz, como faz e qual é o fundamento. Hoje em dia, a dificuldade maior de ter um pai de santo ou uma mãe de santo de tradição é porque ele estuda um ano, acha que já está apto para abrir um terreiro, abre um terreiro com algumas imagens e pronto. Mas ele não sabe o outro lado, onde nós ficamos, o que são as ações energomagnéticas da esquerda. E isso, meus queridos ouvintes, não está escrito em livros. Pois bem, moço. Procure ser sincero com você mesmo. É isso. Boa noite, seu Zé. Boa noite a todos. Sou médium. Dona Maria Padilha, ela me proibiu de ir ao terreiro. Disse que ainda não era hora de trabalhar. Depois desse dia se passaram 4 anos. Frequentei igrejas evangélicas, mas depois voltei ao terreiro. Mas mesmo assim, tenho essa dúvida de não poder ir ao terreiro. O senhor pode me dar um conselho a respeito? Por qual motivo uma entidade proíbe um médium de praticar uma religião por um tempo? Quando o médium não tem respeito, amor, fé, humildade e devoção. Bom, é o Pablo Henrique. E ele fala que o pai dele, quando encarnado, era médium do senhor, ou seja, recebia o seu Zé Pilintra, tá? Respondido? Assim, se a Dona Maria proibiu naquela época, né, foi baseado em coisas que você não estava preparado ainda para fazer e provavelmente você ia fazer coisas que não devia. Então segue o caminho, vai no terreiro, se a Umbanda está lhe chamando, o Candomblé, a espiritualidade ele chama, vai no terreiro, comece a frequentar e siga em frente. Eu só queria saber o porquê que a pessoa não teve coragem de perguntar para a Padilha o porquê ela estava tomando aquela ação. Porque a Padilha fala. Talvez é pra tu ver lá fora e começar a dar valor pro que tu tinha lá dentro. Amém. Isso ficou implícito, não é, Exu? Rodou em tudo quanto é lugar, não se acertou. O Frederico diz: obrigado, mãe Mônica e seu Zé, por todo o carinho e amparo que tem nos proporcionado. Axé. Axé. Tem uma que é tão comprida. Bom, é o Conrado de Sorocaba. Ele fala: boa noite, salve a malandragem, salve toda a falange do seu Zé Pilintra. Salve. Frequento uma casa de Umbanda que me sinto muito bem. Lá é praticada a caridade e sinto muita firmeza na Mãe de Santo e nos médicos que frequentam a casa.
Tive muitos problemas com a mulher que entrou em minha vida. Ela me usava, pois eu fazia tudo por ela. Eu estava sempre à disposição dela, mas quando começou a me fazer mal, eu não conseguia me afastar do jeito nenhum. Ela sempre voltava e eu não conseguia me livrar. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Nessa casa, eu tive todo o apoio para que conseguisse me afastar dela e ela de mim, pois a minha vida estava sendo prejudicada pela simples presença dela. Na casa, fui informado que essa mulher tinha uma pombagira ao seu lado e não me deixava em paz, por ela ter a cabeça fechada, cheia de preconceitos e ser de uma religião que eu não aceitava, a Umbanda Sagrada. Ele fala de pombagira agora? Ele fala o nome daqui do lugar, mas eu não vou falar. Rodou, e a culpa é de pombagira. Ela estava possuída por uma pombagira, é isso? Mas é isso mesmo, mãe. Aí ele fala, minha pergunta é, a pessoa pode ser influenciada por uma entidade quando não sabe trabalhar com ela, como é o caso dessa mulher? Ela poderia estar me prejudicando por não saber que tinha uma pombagira ao seu lado? Obrigada e muita luz a todos. É o Conrado. Você não sabe nem o que falar. Conrado, meu querido, você tem dó de si mesmo? Pombagira não faz esse tipo de trabalho. Quiumba faz. Pombagira de lei não faz. Só isso que eu tenho para responder. Mais nada. Não vou ficar entrando em méritos particulares. Tá com a concepção errada da situação. Sim, senhora. Salve todos, pai e mãe Mônica. Como é a atuação das pombagiras e Exus mirins no terreiro e também na vida dos seus médios? Já procurei em vários lugares uma explicação e nunca encontro. Ou as que encontro não fazem sentido. Muito obrigada, é o Fernando Santos. O nome mudou, não é mais irradiação, não é mais incorporação, não é mais como mentores e mestres e guias espirituais. Não tem esse negócio de influência. Nós somos guias espirituais como qualquer outro, da direita e da esquerda. Eu não entendo. Por que as pessoas não questionam qual é a influência do caboclo? Eu não entendi agora. Por que Exu e Pombagira e Exu Mirim, as pessoas não querem entender. Não querem entender. Exu Mirim é um trabalhador como qualquer outro. Pombagira é uma trabalhadora como qualquer outra. Nós somos espíritos femininos e que nos dedicamos a estimular, a fazer com que todas as energias sejam estimuladas. A energia da fé, do amor e tal. Agora, eu não vou ser específica e ficar explicando influência A.1-0. Não existe isso. Tira um pouco essa concepção sua de o que eles podem ou não podem fazer na vida do médium. Depende do que o médium faz. Toda ação tem uma reação. Exu e Pombagira são os reatores da lei. Ou seja, eles tomam de ação a reação, eles tomam de reação a ação que você fez. É isso. Se a sua ação é boa, a reação vai ser ótima. E se a sua ação não for, a reação também não vai ser. Não é Exu e Pombagira que tomam a iniciativa própria. A reação vem das atitudes deste médium. E não esqueçam que nós somos regidos pelos orixás regentes da casa. Se eu atuo aqui junto com a mãe Mônica, eu respeito e honro os orixás da coroa de pai Marcelo e de pai Clélio. Por quê? Porque eles estão acima da minha coroa. Então as pessoas dentro das religiões, e o seu Zé Pilintra e o Exu e o seu Zé me dê licença, que quando alguém se inicia ou vai em busca da religião, qual é o objetivo maior? Da fé. O que é a fé? Onde você vai? O que você está buscando lá?
Se realmente você estiver buscando o que a fé pode fazer na sua vida, realmente você não vai ter tempo de questionamentos infortúnios. A fé vai te completar. O amor te envolve, a fraternidade te faz crescer. Se religião não é se ligar a Deus, então o que é? E se o médium não se religa a Deus da forma lógica da coisa, nós vamos tomar ação para ele se ligar de uma forma negativa, mas vai se ligar. Passe o tempo que tiver que passar. Moça, a consciência do que é certo e o que é errado, quem dá é a sua cabeça, moça. A influência externa vai vir de acordo com o que tu tá vibrando. Se tá vibrando por coisa boa, vem coisa boa. Agora, se tu vibrando por coisa ruim, vem coisa ruim aí. Isso não é influência de guia, não. Nem de entidade, nem de Exu, nem de... me desculpa, pode interromper o senhor, mas é uma concepção pobre de raciocínio e pensamento, de dizer assim, o médium é ruim, o Exu é ruim. O médium é bom, como se Exu fosse, e Pombagira e Exu Mirim, fossem... O responsável. Marionetes. Ou fosse o responsável por médium ser bom ou ruim. Mal sabe a pessoa que, se ela tá vibrando por coisa ruim, o que tá ali não é nem guia, nem uma entidade. É as coisas ruins que estão ali. Exatamente. Agora, precisa separar. Nós não somos seres das trevas. Nós não somos quiumbas. Nós somos guias espirituais atuando à esquerda dos orixás. Há uma diferença de um abismo nisso. Há uma diferença. Onde atuamos, onde trabalhamos, onde existe quiumba. E aí a confusão, eu acredito que seja. Mas, puxa vida, eu acho que nessa era de 2014 não deveria ter essa falta de conhecimento ainda. Fico triste. Influência, volto a dizer, quem permite é a sua consciência. Influência de uma coisa boa, influência de uma profissão, influência de escolher um caminho profissional, influência de seguir um caminho, uma religião. Tu tem influência de quem está ali te rodeando e quem permeou a sua vida. Agora, as entidades vão estar com você de acordo com os passos que vocês estão tomando. Toma passo errado, você não quer que a entidade de luz vai caminhar junto com você, né? Eu não passo a mão na cabeça de erro. A maioria não passa, né, dona Maria? A esquerda não. Larga lá na nós não temos esse tipo de autorização. E se nós influenciamos nisso, nós perdemos o que nós conquistamos. E eu não vou perder, há de convir comigo, ouvintes, eu não vou perder toda a conquista, enfim, toda a classe que eu cheguei. E venhamos e convenhamos, né? Quem tá fazendo a coisa errada sabe que tá fazendo, né? Sabe quem tá acompanhando, sabe quem tá alimentando, né? Fácil dizer, eu estava realmente inconsciente, possuído pela Pombagira, e isso durante os programas vocês tiveram muitas colocações a respeito disso. Eu não estava em sã consciência quando tomei aquele ato e estava sob a influência de uma Pombagira. Pobre coitado ou pobre coitada, porque vai ter que prestar conta com o nome que citou de uma entidade de luz. Vamos lá, boa noite. Aqui na minha cidade é muito comum trabalhos de amarração e feitiços através das entidades. Já vi trabalhos em nome de Maria Padilha, Exu do Lodo e até Zé Pilintra. Queria saber se essas entidades realmente se sujeitam a esses tipos de trabalho e por que elas incorporam no terreiro dando consultas e ajudando as pessoas. Aí ele diz, Axé, é a Penélope, de São José dos Pinhais. Boa noite. Não.
Tá ruim sua cidade aí, hein? Esse faz muito trabalho. Muda de cidade. A dona Maria Padilha já respondeu. E assim, vamos lá. Você deu uma misturadinha no final. As entidades de luz trabalham à direita, à esquerda, os orixás embaixo no terreiro para ajudar as pessoas, é uma coisa, né? Os quiumbas são outro. E aqueles que usam o nome em vão, né, das entidades para fazer esse tipo de trabalho, vão ter que assumir as consequências dos seus atos, filha. É isso, tá? Só uma coisa. Eu que faço sujeito, não são. Se essa pessoa, sendo um bandista, ela acredita que esses guias espirituais façam esse tipo de coisa. Isso é quase uma ofensa, né? Entendeu? Se você vai até um terreiro, uma casa de caridade, e está sujeito a esse tipo de influência, esse tipo de pensamento, é porque você ainda não conhece o que é a Umbanda. Quem vai na casa de Umbanda para pedir esse tipo de coisa... Não, eu disse quem vai na casa de Umbanda acreditando que ali tem entidades dúbias, que pode fazer bonito ou pode fazer o feio. Não. Então, é a mesma coisa a pessoa ir até uma igreja e duvidar da autenticidade daquele padre. Sim, já que de dia o cara é padre, de noite ele é outra coisa. Exatamente. Então não vai. Exatamente. Exatamente isso que eu quis dizer. Se a entidade está lá no terreiro para fazer o bem, se alguém pede o bem, ou se faz o mal, se alguém pede o mal. Esse tipo de integridade questionável de um guia espiritual é porque você não acredita na Umbanda, na religião, e ponto final. Isso não é Umbanda. Vamos mudar isso daí, esse tipo de lodo e ranço que criou na cabeça das pessoas é que fazem realmente as pessoas ficarem no lodo que elas estão. Porque enquanto é mais fácil ela acreditar na barganha espiritual do que ela ter que fazer as coisas e ser responsável pelos seus atos. Ouvi o Pai de Santo daqui do terreiro, que fico na assistência, dizer que as entidades da linha da esquerda não trabalham ao lado de Deus, e que se formos fazer algum pedido, que nunca deveremos fazer em forma de oração, porque eles não aceitam orações. Isso é verdade? Então, só alguns dos seus Zés aceitam e os da linha da esquerda não? Obrigada. É Edna de São João do Meriti. Edna, não vá mais neste terreiro. Não vai, filha. Edna, minha filha, se afaste disso. Esta pessoa que se diz dirigente espiritual está em lugar errado, na hora errada, na encarnação errada, com os pensamentos errados, na vida errada. Ele vai prestar conta com o que ele falou. Só isso, mas se afaste daí. Se afaste daí. Não tenho mais nada para te aconselhar. Ele tá cavando a própria cova, né? E quer levar a gente junto. Gente que eu digo não, quem entra nessa vibração. Nem perde tempo, isso aí não. E isso tem a ver com o que a senhora disse no começo, a falta de preparo. A falta de preparo, quem fala isso não tem preparo ou é maldoso. Lá, tá no lugar errado, na hora errada. Então... Charlatão existe em todos os lugares. Gente. Os marmoteiros. Nem disse seu Zé, é os marmoteiros. Eu não pronuncio essa palavra, eu acho muito chulo. A senhora não, a senhora é muito fina. A gente não é, a gente fala. Só para pleno, né, pai? Boa noite. Agradeço em nome do meu terreiro por toda a paciência e ajuda nesse programa maravilhoso. Seu Zé, sou muito grato ao Senhor por toda a proteção espiritual que tem nos dado, mesmo estando longe da casa dos senhores. Salve suas forças, ao Reginaldo de Santos. Obrigado pela fé, pela dedicação. Estamos longe, mas põe o pessoal da casa aí para trabalhar com o seu Zé aí, que ele chega perto aí. Pro espírito não tem longe, não tem perto. O ser humano é que tem esses negócios de longe e perto. Para nós não temos. Obrigado de novo e axé. Boa noite. Estou frequentando a Umbanda
há 3 meses. Sempre fico na assistência. Queria saber o que é necessário fazer para ser um médium responsável e útil para as minhas entidades. De qual forma posso começar a me preparar para esse caminho lindo? Muito agradecida ao Vitor de São Gonçalo. Vitor. Se você tem uma índole boa, se você é honesto com as suas convicções, se você é honesto no seu trabalho, honesto com a sua família, se você tem os seus valores, né, cultuados dentro da sua família por aquilo que seu pai e sua mãe colocou de certo e errado na sua vida, vai ser um bom médium, né? Você não vai permitir que coisas erradas ou pessoas erradas influenciem a sua mediunidade. E o que eu peço para você também é que você estude, leia bons livros, procure uma casa onde ela incentive você a estudar a Umbanda, onde ela incentive a que você, os valores do ser humano, não só os valores do médium, mas os valores do ser humano, que aí com certeza você está no caminho correto de se tornar aí não só um bom médium, mas uma boa pessoa, uma pessoa de índole correta. O senhor disse palavras lindas. Obrigado. Mas muitas vezes os caídos têm que entrar nos terreiros. Sim. Para se resgatar. Isso encarnado e desencarnado. Desde que ele tenha a humildade para se tornar flexível ou flexibilizar o seu caráter, poder moldar isso. As ferramentas que a Umbanda atua, pode sim alterar e mudar a sua índole, o seu caráter e renovar de ruim para melhor. A reforma íntima. Então, na Umbanda não podemos generalizar e dizer que só entra pessoas boas, porque não existe isso também. Não. Mas que você se dê a chance de ouvir os conselhos e os direcionamentos dos guias espirituais que te pede para você renascer, mudar o conceito, rever valores íntimos dentro do terreiro, dentro da fé, mas dentro da sua vida social e da sua vida física e humana. Assim também, se de um diamante bruto se torna ele lapidado. Mas que você se permita ser lapidado. Porque se você não permitir, ele vai quebrar. E aí não vai servir para adornar nenhuma coroa e nenhum lugar. Minha dúvida é sobre firmeza dos guardiões, Exu e Pombagira. Porque não se pode firmar vela para os seus guardiões dentro da casa. E onde é o local correto para firmar a sua esquerda? Aprendi que deve-se firmar a esquerda na frente da casa, ao lado esquerdo. Existe uma razão para isso ou pode-se, por exemplo, firmá-la no quintal, nos fundos, ao lado direito? Aí ele continua, quando o médium não pode firmar em sua casa, qual o local correto para fazer a firmeza da esquerda? É Rafael de Pindamonhangaba. Nossa, lado direito, esquerdo aí não... Quer dizer, se tem uma porta da sua casa que não tem lugar do lado esquerdo, tu não vai firmar, não tem nada disso, não. Vamos fazer o seguinte. Trocando em muitos miúdos, moço, eu vou falar pouco aqui, porque isso é extenso demais. Se firma do lado de fora, porque a gente está trabalhando... Entenda o sentido figurado da coisa, a gente está tomando conta do entorno da sua casa. Dentro da sua casa tu firma seus orixás, seus guias e tudo mais. Nada aqui na impossibilidade de acender uma vela e pedir pro seu Exu dentro da sua casa que não tenha condições de tu fazer do lado de fora, que tu não possa. É lógico que tu pode. Agora eu vou te falar uma coisa. Se não tem lugar, tu vai fazer isso dentro do terreiro. Se você não frequenta terreiro, se não é médium, se não tem essa doutrina, essa disciplina, então não tem o que firmar. Não vai mexer com aquilo que tu não carrega com responsabilidade. Se não pode fazer em casa, não tem jeito, não tem forma, faça no terreiro. Converse com o seu babalaô, com o seu pai de santo, e faça no terreiro.
O lado direito, esquerdo, não importa, moço. Faz qualquer lado. Pode ser até no meio. Mas faça. Rafael, entra no site do Templo Luz Dourada. Essa semana, a mãe Mônica liberou o curso de Exu de Trabalho gratuito. Entra lá, manda um e-mail para a Luana, que ela vai liberar para você, ela vai te dar uma senha, para que você possa estudar e entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Até mesmo para saber não sei se você é médium de trabalho ou não, se você deve ou não se preocupar com essas coisas agora. Então, assim, isso serve para todo mundo. Entra lá, procura o link, manda um e-mail para a Luana, ela vai liberar para vocês essa senha. Aproveitem, porque isso é uma coisa muito rara de acontecer, ainda mais tratando de Exu, e vem bem para isso, para esclarecer esse monte de perguntas que pra gente aqui, que fica desse lado lendo, e até para as entidades, são coisas que estão, perguntas repetitivas, e que a gente tem falado bastante, não só nós, como os outros programas da rádio também. E eles estão sempre esclarecendo muito sobre isso tudo. Mas esse curso abrange bastante e você vai gostar, tá? Eu acho que vai te dar um pouquinho de chão. Você entra lá no www.luzdourada.org.br, tá? Se você tiver dificuldade, entra no Facebook do Templo da Luz Dourada, que também tem lá o link para você acessar, tá bom? O senhor quer completar? Quero. Perceba a necessidade disso que você está querendo fazer. Porque se for vaidade de colocar um copo de pingo, uma vela, achar que é bonito acender um cigarro, tá na hora errada. Tem necessidade mesmo de fazer isso que você quer fazer. Porque é muito cuidado a quem você possa estar alimentando, a quem possa estar recebendo isso que você está oferecendo, isso e dentro da sua casa. Falta de conhecimento. Senhor Exu, conhecimento. É isso. Bom, as perguntas pro programa Amigos do Seu Zé, você pode mandar pro e-mail toxdearuanda@hotmail.com, pelo Facebook da rádio também, que é Rádio Tox de Aruanda. Você pode entrar no nosso site aqui do Templo da Luz Dourada, que tem um campo específico para as perguntas. Nós temos a comunidade do programa, que é Amigos do Seu Zé, no Facebook, é facinho de encontrar, é só digitar lá que já aparece, tá bom? Então, o que não falta é caminho para vocês chegarem até aqui, tá? Posso continuar com as perguntas? Gostaria de saber, o trono que sustenta Pombagira é Oxum e Exu é Ogum? Qual é a de Exu Mirim? Desde já agradeço, é o Alisson de Uberlândia, Minas Gerais. Omolu Yoshumare. Boa noite, mãe Mônica e todos os seus Zés. Gostaria de saber se o desenvolvimento mediúnico primeiro se desenvolve à direita e depois à esquerda. Sim ou não e por quê? Grata é a Nicole do Japão. Sim. Não. Nicole. É do Japão. Depende da doutrina e da regra de cada terreiro. Se onde você está, eles usam primeiro trabalhar com a direita e depois trabalhar com a esquerda, é da norma da casa. Mas isso não é regra. Isso não está no estatuto espiritual. Boa noite. Gostaria de saber quais os recursos que os guias adotam para ajudar a desviar os médiuns de vícios, paixões desviadas e prejuízos espirituais. Existem efeitos drásticos utilizados pelos guias? Poderia elucidar para a gente? Obrigado. É o Itamar Andrade, do Centro Espiritualista de Umbanda Cabocla Jurema, de Anápolis. Itamar. Itamar, boa noite. Vamos lá. Os recursos utilizados são aqueles que a espiritualidade nos permite, né? Então, muitas vezes as pessoas vão em locais e os caras falam, olha, tem um Exu atuando na sua vida, tem uma Pombagira atuando na sua vida. Dificilmente é alguma outra linha, porque as linhas que estão à esquerda dos Sagrados Orixás é que elas atuam de uma forma onde vão ajustar a conduta do médium, vamos dizer assim. Sabe qual é o medo do ser humano? É pagar o que deve. Ah, sim.
É isso. Ele quer explicações, quer que nós aqui esmiuçamos. Ele errou, ele deve. Como é que a pombagira vai cobrar essa dívida? Se o erro do ser humano atinge a invasão do seu plano hierárquico, da sua coroa, e ele ofende o seu pai ou sua mãe orixá, a ação é imediata. E eu, como sendo uma trabalhadora à esquerda do orixá, vou punir, sim. Vai executar. Executar essa ação para que este médium volte para o seio ou para os braços e o caminho de encontro aos seus orixás. É só isso. Eu não sei por que o medo de quando errar, qual é o peso do preço que se paga de um erro. Não. Eu acho que as pessoas não entendem, que fica muito mistificado, é a questão do Exu e da pombagira. Mas o Exu e a pombagira, eles não vão por vontade própria. Eles são executores. Então o médium, ele é punido pela lei. Mas não é a lei que vai lá e vai fazer alguma coisa. A lei vai entrar na hierarquia, o orixá vai perceber e o orixá vai pedir pro Exu ou a pombagira executar a lei. Eles são simplesmente executores de alguma coisa. O Exu e a pombagira não têm vontade própria. Ele não está andando na rua atrás do médium, aí o médium fez alguma coisa, o Exu vai lá e vai lá e corrige. Vai lá e corrige. Não, eles são acionados. Eles não têm vontade própria no sentido de fazer alguma coisa. Eles são acionados. Então, eu acho que o teor da sua pergunta e a dúvida de muitos ouvintes que ficam é isso. Mas por que o Exu? Não, porque a pombagira. Porque são ordens. Eles atuam no lado esquerdo por opção deles, de cada um, né? De evolução espiritual de cada um, e são os executores dos orixás. Exu, por que pombagira? Porque foi assim que o nosso divino Pai Olorum, o nosso Criador, determinou. Quando ele desenhou lá, ele foi assim. Nós estamos dentro cada dessa um tem seu cadeia. mistério. Nós estamos dentro dessa cadeia chamada criação divina. Ela é porque foi criada por nosso divino Pai. Agora, o caboclo, não esqueça que tem a sua correspondente pombagira. Sim. Se o caboclo vai te punir porque ele é seu mentor, ele tem em contrapartida o mistério X, o mistério, a sua outra parte da criação. Então é essa pombagira das matas que vai punir quando você ofende um caboclo das matas. Isso aí. Independente se você tem pombagira da mata ou não na sua coroa. Não esqueça disso. Mas, como toda mãe pombagira, como eu, Maria Padilha, eu entro em acordo sintético, vou dizer só assim, sintético, e na síntese com a pombagira da mata, e eu executo o que a minha filha faz de errado, quando faz. Aí é outra coisa. Aí é o meu acordo com ela. Mas o mais importante que vocês estão longe é que vocês entendam e aceitem e respeitem. Isso não é uma decisão do seu Zé, não é uma decisão da Dona Maria Padilha. É difícil assimilar isso, ouvintes? Não é difícil. É que sim, vamos lá. Tem situações. Por exemplo, tem ouvintes que eles estão longe do polo, Rio-São Paulo. É difícil. Porque é aquele pai de santo que aprendeu sozinho, é aquele cara que não tem, tudo bem, mesmo tendo hoje como o cara vê outras informações e tá em vários locais para fazer, sim, ainda tem muito resquício do passado. A índole e o caráter não quer dizer que ele está fora de São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos lá. A beleza do ser humano não está ligado a São Paulo e Rio de Janeiro. Eu entendo, isso aí é Teve do ser perguntas humano em de qualquer lugar. do Japão, de todos os lugares, e isso é a beleza do ser humano. Mesmo que esse dirigente espiritual não tenha o conhecimento de
Não, mas aí são as duas coisas. É a índole dele com o conhecimento altíssimo, mas ele tem amor, fé, dedicação e caridade dentro dele, dentro dos limites dele, ele vai sim saber dizer para os filhos e passar para seus filhos que Exu e Pombagira são entidades da esquerda que trabalham para fazer o bem. Isso é preconceito. Isso aí tudo é imbuído nas entrelinhas do preconceito. Não tem jeito. E lá do início da pergunta do rapaz, olha só. Vícios e virtudes te acompanham de encarnações passadas e vão te acompanhar em outras encarnações. A vontade de sair desses vícios, como você citou aí, ou de acentuar suas virtudes, vai depender primeiramente de você. A partir daí, os guias, percebendo essa vontade de sair de um vício ou de alguma coisa, vão te auxiliar nessa sua caminhada. Mas a primeira vontade de querer sair é do ser humano. Como disse seu Zé, nós trabalhamos aqui amando. Amando de um orixá, de alguma linha, de alguma falange a qual nós pertencemos. Não é de livre, não é na baderna. Em pouco tempo que conheci a Umbanda, sempre vi pessoas fazendo oferendas em todas as circunstâncias da vida. Porém, as pessoas que eu via fazendo já tinham muito tempo de terreiro. A minha dúvida é, se fizermos oferendas com elementos errados, devido à falta de entendimento e maturidade mediúnica, isso pode quisilar quais consequências negativas trariam ao médium e como podemos ter uma noção maior de quais elementos oferendar? Muito obrigada. Cleiton de Maceió. Cleiton, senhor, você não sabe o que o seu Exu usa. Em vez de você botar pinga, botou conhaque, não vai ter problema. Não vai ter problema. Entendeu? Assim. Agora, tomar cuidado com as coisas, né? Se for em algum lugar, o cara falou, olha, tem que oferendar isso, você tem que conversar. Você tem que entender se isso é para isso, se é para aquilo. Você tem que perguntar para a entidade lá por que tá fazendo aquilo ou por que não tá fazendo. Agora, da sua cabeça, você tá lá em casa, sentiu necessidade de fazer uma firmeza lá, acender uma velhinha pro Exu. Você acendeu vermelha e preta e era preta, isso não vai trazer problema para você. Se essa é a sua preocupação, né? Agora, vocês precisam tomar cuidado, assim, e complementando o que estava lá na pergunta anterior. Tudo é ação e reação. Entendeu? Não vai se meter na vida do outro, não vai fazer coisa que não deve fazer, para não ter resquício para cima de você. Tá? Agora, oferendar por ignorância alguma coisa, ou porque leu, ali que para Exu é bom a gente colocar lá uma mão cortadinha com não sei o que lá. E fui lá e fiz, e alguém falou que estava errado. Problema. O que vale é a intenção. A intenção que você teve de fazer aquela oferenda. E as oferendas, muitas vezes, que uma entidade pede, é mais para carregar ao médium alguma coisa daquilo que ele precisa, do que propriamente dito da entidade. A entidade não vai precisar da pinga, não vai precisar do cigarro, ela vai usar aquilo em prol do médium. Tá certo? Se quiser complementar. É assim, tem que também, sendo um guia, tem que também ver o que esse guia quer. O guia vai te dizer, minha oferenda se consiste nisso, 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 nisso e nisso. E você tem que acreditar no que o guia te passa. Você quer fazer uma oferenda de Oxóssi, um caboclo também pode te orientar para te passar essa oferenda. Mas você tem que acreditar. E além de acreditar, você também tem que buscar conhecer. Se não buscar conhecer, nunca vai dar certo. Antes de eu ir embora, eu quero dizer para vocês que feliz é aquele que é um discípulo. Que tem alguém para orientar. Que tem um mestre, uma mestra, um pai, uma mãe, um irmão mais velho, um espírito que se digna a te orientar nesta pequena encarnação. Olhem e vejam a profundidade de ser um aprendiz, de ser iniciado,
de ser conduzido. Mas, infelizmente, o ser humano, o orgulho cega e ele não respeita nem o seu próprio mestre. Boa noite a todos. Obrigado por mais um programa. Ave a caminhada, Dona Maria Padilha. Ave seu Exu. Obrigado a todos. Obrigado, queridos ouvintes. Obrigado, pessoal da rádio. Salve, axé. Salve a malandragem. Ê, catimbozinho. Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá.